Ao vivo, minha gente, muito bom dia. Eu, Paty Santos, estou animada para essa jornada. Quem vem comigo aqui por 3 semanas, vai dar umas 3 semanas aqui para o nosso momento Mulheres Poderosas. Pri, seja muito bem-vinda. Cafezinho, água na mão. Hoje eu trouxe um chazinho. Bom dia. Mulheres maravilhosas, vamos convidar mais pessoas. Eu estou muito animada para esse momento. Esse é um livro que vocês não vão encontrar em lojas convencionais, em sebo sim. E para minha grata surpresa, parece que eu comprei direto na editora. Olha que lindo, tá perfeito. Acho que nunca foi aberto esse livro. E vamos ler juntas. Objetivos, tá assim cheio de marcações, que o meu objetivo é fazer entre 8 e 10 páginas por dia, para a gente fazer uma jornada de 3 semanas. Vamos tirar juntas uma palavra-chave. Ah, Paty, o que é a palavra-chave? Poxa, a palavra que me marcou foi essa. E a gente vai montar aí uma história nos próximas 150 páginas. Eu tô muito animada. Dito isso, cafezinho para acalmar, para sentar. Quem tem um ritual para leitura, depois conta aqui para mim. Eu gosto de sentar, segurar o livro, vou me conectar com ele, vou ler com vocês, tá bom? Eu li só assim, inicialmente, conforme eu fui fazendo as marcações. Louise Hay, para quem não conhece, tá chegando assim de paraquedas, chegou aqui, né? Ela foi uma autora, escritora, palestrante, e ela foi pioneira no que lá atrás chamávamos de autoajuda. Quando eu falo lá atrás, foi no final dos anos 70, foi muito forte nos anos 80, adentrou para os anos 90. A Louise, ela ficou famosa por 2 situações. Por disseminar o poder das afirmações positivas, então você vai ouvir aqui seus pensamentos e os interessantes pontos de vista dela, baseado em muitas leituras, baseado em muitas vivências e pesquisa. Sabe o outlier, aquela pessoa que faz mais de 10 mil horas a mesma coisa? A Louise passou por mais de 30, 40 anos da vida dela, vamos dizer que ela se despertou nos 40 e poucos, e ela foi até os 90. Então, toda essa jornada de vida ela se dedicou. O que aconteceu antes dos seus 40 e poucos, antes dela estar desperta? Ela vivenciou uma vida de violência, de escassez, inclusive de falta de amor, inclusive de doença. Ela também ficou conhecida e muito quando ela trouxe à tona que ela estava com um câncer, que não era um câncer qualquer, era um câncer realmente bem desenvolvido, e que ela resolveu aplicar a teoria dela. Ela não recomenda que façamos isso, mas ela dizia assim, que nenhuma teoria vai resolver se a gente não colocar em prática. Então ela colocou em prática, porque ela estudou por anos, ela escreveu um livro de metafísica, para quem não sabe, são as doenças que estão associadas às nossas emoções. Então ela foi profundamente, ela falou, gente, eu sei tudo isso, se veio para mim, é assim, será que eu tô praticando mesmo? E ela colocou em prática. Então essa é a Louise Hay. Em 2017 ela fez a sua passagem numa morte natural, com mais de 90 anos, né? Quando ela completou 80, ela deixou uma frase célebre, que aquela seria a melhor década da vida dela. E sim, foi. A Louise, ela sempre foi muito à frente de seu tempo e ela não se limitava pelo RG. Então, não por acaso, quando ela escreveu esse livro Mulheres Poderosas, ela trouxe todo um compilado de tudo que ela já conhecia e vivenciava. Para nós aqui no Brasil, chegou em 2012, porém esse livro foi escrito, segundo aqui a contracapa, em 1997. Já naquela época, ela já se sentia incomodada com as questões do passado. Lembre-se, a Louise, ela é lá final dos anos 20. Então, quanta mudança e quantas crenças que ela absorveu, vivenciou a época, quando ela fala a Grande Depressão, o que toda aquela
fome, pós-guerra, tudo que aconteceu muitos e muitos anos atrás, na época que muitas mulheres eram treinadas para ser as melhores esposas, mãe, aquela mulher que estava ali, né? A boneca de decoração, mas a Amélia. Quem lembra daquela música Amélia que era mulher de verdade? Pois, depois disso, muitas mulheres, anos depois, nos anos 30, 40, 50, Primeira, Segunda Guerra Mundial, contando um pouquinho de história aqui, o que aconteceu? Essas mulheres, muitas delas ficaram sozinhas, porque seus maridos foram para as guerras e não voltaram, ou vieram mutilados, vieram incapazes. E então essas mulheres foram trabalhar. E aí essas mulheres se tornaram as que nós conhecemos, herdamos e muitas de nós ainda somos. Quem vai colocar aqui para mim quem somos essas mulheres? Quem são as mulheres que saem, que vão à luta, que fazem, acontece? Tem um nome. Coloca aqui para mim no chat. Eu vou dar um tempinho aqui. Enquanto isso, meu coração está transbordando desse projeto da leitura. Vamos ser breves, tá bom? Eu só quis dar essa introdução aqui, dizendo oi para a Andréia, as minhas alunas de retiro. Gente, vai fazer 1 ano do nosso Retiro 2. A Pamela, a Priscila, a minha amada querida cliente, social media, a Aline, a Ju, maravilhosa cliente, a Letícia, a Gabi. Gente, quentinho no coração, sejam bem-vindos. Adriano, muito bem-vindo. Adriano, muito legal ter audiência masculina também. Diz muito, sabe? A gente pensa assim, nossa, mas é um livro feminista, é aquela coisa. Não. É despertar esse poder que está dentro de nós. Somos mulheres bem-sucedidas, conduzindo o nosso lar, conduzindo o nosso trabalho, o nosso servir, sendo quem nós nascemos para ser. Então, dito isso, vou lembrar de hidratar aqui. Eu sei que tem algumas pessoas queridas que gostariam de estar aqui nesse momento, que vai assistir a gravação e tá tudo bem. Vamos fazer o possível para estarmos de segunda a sexta juntos. Hoje foi uma breve introdução, vai ficar salvo, mas nos próximos dias nós vamos aqui vindo, né? Então, já passei para vocês a introdução. A Louise, agora, vamos fazer um olhar um pouquinho mais. Lembre-se, é uma escritora que já não está mais aqui, baseada em todas as suas ideias que reverberam e transformam vidas até hoje. Ela tem um método, que é o método Ame-se, Cure Sua Vida. Do método que ela se curou e depois de ter escrito mais de 27 livros ao longo de muitos e muitos anos, esse é mais um de seus best-sellers, tá? Ela sentiu que ela tinha uma vocação para ensinar as pessoas, partindo do que ela se transformou para que outras pessoas se transformassem. Então, eu vou trazer aqui a abertura do nosso livro, uma breve introdução. Prontos por aí? Ah, ninguém colocou aqui para mim? Colocou? Yang, a mulher guerreira, né? Anota aqui para mim, a mulher guerreira. Aquela mulher que a gente vai começar a ler, foi a introdução da Louise, e nós nos transformamos na mulher guerreira, dando conta de tudo. E a gente vem agora fazendo um movimento para encontrar quem que é essa mulher na essência dela, né? A mulher que nasceu para ser tudo que ela quiser, mas sim, ela é capaz de fazer o seu trabalho, ser bem-sucedida, ser mãe, ser esposa, não é um ou outro. Muitas dessas mulheres lá de trás, elas precisaram, por questões de circunstâncias, deixar tudo para trás. Mas hoje não vivemos mais nessa época. E ainda bem, né? Então, simbora mergulhar aqui na nossa leitura. Agora é a hora de mulheres romperem as barreiras da autolimitação. Você pode ser muito mais do que sempre sonhou. Você pode ser muito mais do que sonhou ser possível. Atenção aqui para esse manifesto, para essa abertura aqui, tá bom? A autora desse livro não fornece aconselhamento médico ou prescreve o uso de qualquer técnica como forma de tratamento para problemas de saúde sem orientação médica, seja direta ou indiretamente.
A intenção da autora é apenas oferecer informações de natureza geral para ajudá-la em sua busca pelo seu bem-estar emocional e por uma boa saúde. Caso você utilize qualquer informação deste livro para si mesma, o que é seu direito constitucional, a autora e a editora não assume responsabilidade por suas ações. Minha gente, por que tá colocando isso? É o momento de a gente tomar a nossa autorresponsabilidade, certo? O que tem de mais aqui? São ideias, são conceitos de uma mulher visionária, certo? Agora a Louise Hay deixa umas palavrinhas aqui, tá? Sobre o livro. Algo antigo e algo novo. Esse livro é para ajudar as mulheres a alcançar o seu verdadeiro potencial. Contém algumas de minhas ideias antigas e muitas ideias novas, partindo do princípio que a gente está trazendo no final dos anos 90, tá, minha gente? Ao rever os fundamentos e complementá-los, criamos uma posição firme para o futuro. Dar poder à mulher é a melhor coisa que podemos fazer para o planeta. Quando as mulheres são reprimidas, todo mundo perde. E quando as mulheres vencem, todos nós vencemos. Palavras de Louise Hay. Então, com essa breve introduçãozinha da própria Louise, ela quer reforçar que ela tem um intuito, sabe? Que naquela época, talvez as mulheres competindo umas com as outras, de repente mulheres enfraquecendo umas às outras, por várias questões no mundo competitivo, ela quer trazer uma luz. Não, nós juntas, nós somos fortes. Quando a gente está perdida de nós mesmos, tá tudo bem. A gente consegue ferramentas e técnicas para nos encontrar. A doutora Christine Northrup, me perdoem se não estiver correto aqui o nome, mas acho que é isso, Northrup. Ela também faz uma introdução. Criar algo novo e original funciona muito melhor se você cuidadosamente completar o que estiver finalizando, ao mesmo tempo em que idealizar o novo. Ou seja, eu senti aqui, sabe aquela fala assim pra gente? Que a gente começa, e sempre tá começando, principalmente quem tem o temperamento sanguíneo, né? Aqui vos fala uma pessoa do temperamento sanguíneo. Mas é muito importante, então por isso, esse é o nosso primeiro pilar aqui. Nós planejamos estarmos juntos 7h45. E agora a gente está aqui na parte da ação. E você que está aqui assistindo comigo, né, aqui presencialmente, minha gratidão, tem um compromisso de finalizar aqui essas 150 páginas. Planejado, 10 páginas por dia, com bastante interação. Coloquem aqui, lembre, para quem chegou depois, eu pedi para cada um tirar uma palavra-chave. Vamos construir juntos aqui uma palavra-chave de cada dia. O que bateu aqui profundo, né? De repente, essa palavra aqui que a Ju trouxe para mim, a mulher guerreira, né? Então, vamos agora desconstruir um pouquinho isso. Em primeiro lugar, lembre-se que todos os professores são apenas um ponto de partida no seu caminho para o crescimento. E isso me inclui. Não sou curandeira e não curo ninguém. Eu estou aqui para ajudá-la a ter poder, compartilhando ideias com você. A Louise sempre dizia isso, minha gente. Não, ela não está curando ninguém. Quem se cura somos nós, utilizando o quê? Essas informações poderosas. Seguindo aqui, eu a encorajo a ler muitos livros e a estudar com muitos professores, mentores, pois nenhuma pessoa ou nenhum sistema consegue abranger tudo. A vida, em letras maiúsculas, gente, é muito vasta para ser compreendida totalmente, e ela em si está sempre evoluindo e expandindo e tornando-se mais vida. Então aproveite o melhor do que você pode ler neste livro, absorva-o, utilize-o e depois recorra a outros professores. Expanda e aprofunde continuamente o seu próprio entendimento da vida. Todas as mulheres, incluindo eu e você e Louise, foram envergonhadas e culpadas desde a infância.
Nós fomos programadas por nossos pais e por nossa sociedade para pensar e nos comportar de maneira certa, sermos mulheres com todas as regras, regulamentos e frustrações que isso envolve. Lembre-se, pessoal, são pessoas que nos cuidaram com todo amor, com a informação que eles tinham para a época, tá? Algumas de nós não estão muito contentes em representar esse papel, mas a maioria não está. A vida vem em ondas, experiências e aprendizagens e períodos de evolução. Atualmente vivemos um período de evolução maravilhosa. Começou lá atrás e continua. E para quem tem uma expectativa, o autoconhecimento é um caminho do meio. Então continua, nós estamos nessa jornada do continuar. Por muito tempo, as mulheres ficaram totalmente sujeitas aos caprichos e sistemas de crença dos homens. Era dito a nós o que poderíamos fazer, quando fazer e como fazer. Quando menina, me lembro de ser ensinada a andar 2 passos atrás de um homem, a olhar a ele e perguntar o que penso e o que faço. Não me falaram literalmente para fazer isso, mas eu observava a minha mãe e era isso que ela fazia. Então foi esse o comportamento que eu aprendi. A sua origem, a origem de mamãe, me ensinou que eu devia demonstrar completamente obediência aos homens. Então aceitava esse abuso como normal, assim como eu. Esse é um exemplo perfeito de como aprendemos nossos padrões, aceitando e repetindo os comportamentos e as crenças de nossos pais. Mais um pouquinho, tá, minha gente? Levou muito tempo para eu perceber que esse comportamento não era normal. Nem era isso que eu, como mulher, merecia. Conforme mudava, aos poucos, meu sistema de crença interior, a minha consciência, comecei a criar autovalorização e autoestima. Ao mesmo tempo, meu mundo exterior mudou e passei a não mais atrair homens que eram dominadores e abusivos. A Louise, ela conta um pouquinho aqui de como ela fez uma transformação. E vejam que ela frisa sobre aos poucos. Foi uma mudança que foi sendo implementada dia após dia. A autovalorização e a autoestima interiores são as coisas mais importantes que uma mulher pode possuir. Se não temos essas qualidades, então precisamos desenvolvê-las. Quando nossa autovalorização é forte, não aceitamos posições de inferioridade e abuso. Nós apenas cedemos à dominação dos outros porque aceitamos e acreditamos que não prestamos ou não temos valor. Hoje, quero focar meu trabalho em ajudar as mulheres a se tornar tudo o que elas podem ser e encontrar verdadeiramente uma posição de igualdade neste mundo. Quero ajudar a mostrar que todas as mulheres têm amor próprio, autovalorização, autoestima e uma posição de poder na sociedade. E isso não significa de maneira alguma diminuir os homens, mas realmente ter igualdade entre os sexos, que beneficia a todos. A Louise, ela era inclusiva. Momento da água. Vamos lá. Conforme você for continuando a ler esse livro e trabalhar com ele, lembre-se de que fazer mudanças em suas crenças e atitudes leva tempo, sabe? Não vai colocar ali uma sementinha e no dia seguinte ter um tomateiro. Nós vamos fazer um passinho por vez e pegando esse pilar, primeiro eu planejo, eu executo, eu continuo e eu colho, certo? E vocês talvez possam me perguntar, quanto tempo leva? Em quanto tempo conseguimos criar, compreender e aceitar novos ideais? Isso varia de cada pessoa, portanto, não coloque restrições e limitação de tempo em seu progresso. Apenas faça o trabalho da melhor forma que conseguir e o universo, com seu conhecimento ilimitado, guiará você na direção certa, passo a passo, momento a momento, dia a dia. A prática nos levará
aonde queremos estar. E aí, minha gente, mais 2 páginas? Ficam aqui comigo mais 2 páginas? Simbora? Vou começar aqui sobre, já mergulhando agora no capítulo 1. Começando, temos muito a fazer e muito a aprender. A Louise quer mostrar para nós um exemplo perfeito de como as mulheres eram programadas no passado. Eu vou deixar uma pergunta aqui, depois dê uma perguntada para a avó, para a sogra, para a bisavó, para quem viveu lá nos anos 50. Minha mãe nasceu em 46. Então, de repente, o pessoal que é um pouquinho mais ali, que vivenciou essa fase de anos 50, vamos ver se faz sentido. Se a gente assistir algumas séries, a gente vai olhar que é bem isso. Acho que, se eu não me engano, acho que a da Wanda, da Marvel, agora eu não lembro, mas mostra ali aquela cena das mulheres nos anos 50, toda solícita com o marido, etc. Vem aqui comigo pra gente ler mais um pouquinho do que a Louise quer trazer o pano de fundo aqui de início. Eu encontrei o seguinte trecho em um livro da década de 50, do ensino médio, ou seja, livro escolar, sobre economia doméstica, de verdade. Alguns pilares. 1. Deixe o jantar pronto. Planeje antecipadamente, mesmo na noite anterior, para ter uma deliciosa refeição no horário. Essa é uma forma de fazer com que ele saiba que você esteve pensando nele e está preocupada com suas necessidades. A maioria dos homens chega em casa com fome, e a perspectiva de uma boa refeição é parte de boas-vindas calorosas de que eles precisam. Gente, é o que estava escrito no livro, que essas mulheres, nossas avós, bisavós, nossas ancestrais, tinham como economia doméstica, beleza? A Louise só está lendo aqui o que ela encontrou. 2. Prepare-se. Reserve 15 minutos para descansar. Assim você estará renovada quando ele chegar. Arrume a maquiagem, coloque uma fita em seu cabelo e fique com um aspecto saudável. Ele acaba de estar com muitas pessoas cansadas pelo trabalho. Fique um pouco feliz e um pouco mais interessante. O dia cansativo dele pode precisar do seu ânimo. 3. Limpe a bagunça. Dê uma última passada na parte principal da casa pouco antes do seu marido chegar. Recolha os livros escolares, brinquedos, papéis, etc, etc, etc. Depois tire o pó dos móveis. Seu marido se sentirá como se tivesse alcançado um refúgio de descanso e ordem. E isso dará ânimo a você também. 4. Prepare as crianças. Reserve alguns minutinhos para lavar as mãos e os rostos das crianças, se elas forem pequenas. Penteie seus cabelos e, se necessário, troque suas roupas. Elas são pequenos tesouros e ele gostará de vê-las representando este papel. 5. Minimize todo o barulho. Na hora que ele chegar, elimine todo o barulho de máquina de lavar, secadora, lava-louça e aspirador. Tente fazer as crianças permanecerem quietas. Fique feliz ao vê-lo. Cumprimente-o com um sorriso caloroso e fique contente ao vê-lo. 6. Alguns nãos. Não o cumprimente com problemas ou reclamações. Não reclame se ele estiver atrasado para o jantar. Considere isso pequeno, se comparado a tudo pelo que ele deve ter passado durante o dia. Faça-o se sentir confortável. Permita que ele se encoste em uma poltrona confortável ou sugira que ele se deite no quarto. Deixe preparado uma bebida gelada ou quente para ele. Ajeite o travesseiro e se ofereça para retirar os seus calçados. Fale em um tom baixo, suave, calmo e agradável. Permita que ele relaxe e repouse. Calma, falta só 2, tá? Escute-o. Esse é o pilar 7. Você tem uma dúzia de coisas para contar-lhe, mas o momento de sua chegada não é a hora certa. Permita que ele fale primeiro. E 8. Deixe que ele determine a noite. Nunca reclame se ele não levá-la para jantar fora ou para outro entretenimento agradável. Em vez disso, tente compreender seu mundo de tensão e pressão, sua necessidade de repousar e relaxar. Terminadas essas 8 itens que a Louise leu, ela traz aqui uma observação que a gente vai parar por aqui hoje, tá bom? Não há nada de errado com o que foi mencionado.
se isso for o que você quer fazer. Mas perceba que quase todas as jovens mulheres daquele tempo eram programadas para negar a si mesmas, completamente em favor de agradar os seus maridos. Assim era como uma boa mulher deveria se comportar. Eu vou parar por aqui. Nós estamos aqui na página 17 do livro, ele pula algumas páginas, né? Mas o que eu quero trazer aqui? Quando a gente pensa, né, que tudo que vivemos hoje foi porque mulheres como nós, mulheres como a Louise, mulheres que foram trazendo essas alterações, e não é na força. Eu sei que lá atrás houveram movimentos de muita força, de muitas brigas. E aí, nós, aos poucos, nos tornamos essas mulheres guerreiras. E muitas mulheres, inclusive, vivenciando papéis invertidos dentro de casa. Elas tomaram conta disso. E aí, o que é importante? Harmonizar. Será que eu abandonei tanto esse lado yin da mulher feminina, da mulher que para um pouquinho para descansar, da mulher que tem aquele zelo por cuidar dos filhos, da mulher que busca falar com calma, da mulher que se encontra? Essa mulher, ela foi negada a vir para a ação, a pôr também as suas ideias, a votar, a colocar. Então a gente tem um lado e acabou indo para um outro lado, e neste lugar de ir para um lado para o outro, onde nós estamos, né? Então, para quem chegou agora, Maria Ângela, muito bem-vinda. A Tami, que chegou depois, eu vou deixar salvo aqui. Hoje foi uma introdução, hoje a gente conversou um pouquinho mais, o intuito é focar na leitura. Antes de eu finalizar a live, conta pra mim o que vocês acharam, gostaram do formato, além de perceber, né, a gente falou que a mulher guerreira, e eu apresentei para vocês um cenário dos anos 50, de um livro que a Louise acessou falando sobre. Então, eu gostaria de saber, para quem ficou até aqui, nós estamos com a leitura desse livro, Mulheres Poderosas, um guia de uma vida de sucesso para todas as mulheres. E o que é sucesso? Essa é uma boa enquete para eu fazer. Eu vou colocar nos stories e eu quero ver quem vai responder para mim o que é ter sucesso para vocês. Porque quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu via as mulheres executivas, diretoras, gerentes executivas. Inclusive, eu cheguei a trabalhar numa empresa por um período que era na Ericsson, quando uma mulher tinha assumido a presidência. Imagina, a mulher presidência, assim, num ramo de telecomunicações que era um ramo mais masculino. Aliás, a indústria, de modo geral, é muito masculina. E vivenciar com mulheres, e eram mulheres extremamente guerreiras, no yang mesmo, porque para elas conquistarem aqueles lugares, elas precisaram bater muito forte. Eu tô falando isso de 20 e poucos anos, mas eu olhava e falava, nossa, aquela mulher é poderosa. Mas é muito diferente se eu perguntar para minha mãe, mamãe, quem que era uma mulher poderosa na sua época? Talvez uma mulher poderosa era aquela que conseguia cuidar, fazer esses 8 passos aqui com maestria, sem surtar, sem ficar doida, sem se perder de si mesmas. Então, para todas vocês que estão aqui, esse foi nosso primeiro dia. Nós vamos discorrer ideias. A Louise vai trazer formas para a gente trazer o auto-amor, autovalorização, como a gente tomar posse da nossa busca para a nossa identidade. Ficou fixado aqui que a Juliana colocou, a mulher guerreira, a yang, aquela que saía para correr atrás de tudo, e nós herdamos isso. Mas lembrando que nós temos tudo do que vem dos nossos antepassados, tanto a parte guerreira também quanto aquela parte em excesso de yang. Para terminar, valeu a pena, minha gente, essa leitura aqui? Deixa um coraçãozinho, coloca uma mensagem aqui, e amanhã, 7h45, eu espero por vocês. Provavelmente vai ser mais curtinho, tá? A gente já entra direto aqui, só dá um oi, um olá. Vou deixar vocês colocarem alguns insights e a gente já entra para a leitura. Tô esperando aqui, coraçãozinho da Letícia, um monte de coraçãozinho chegando. Alguém quer deixar mais uma palavra? Maria Ângela, gratidão. É um projeto. Eu e a Ana, olha só, a Ana aqui, que também a Ana, bebezoca. Já não é mais bebezoca, né? Já tem mais de 2 aninhos, essa menininha linda aí, bebê.
Minha gente, então é isso, vamos juntas mergulhar aqui, a Gabi, maravilhosa, André e os corações chegando. Vamos então trazer, se vocês gostaram, compartilha. Ah, a pessoa não assistiu hoje, ela pode assistir a gravação, vai ficar aqui disponível pra gente aqui. E pra quem tá lá no grupo Cura Energia, a Aline vai subir pra gente no YouTube, né, Aline? E a gente coloca lá também. Eu quero fazer uma experiência de fazer live lá, hoje ainda não tive coragem, mas eu vou colocar simultaneamente nos dois, tá bom? Gente, gratidão, maravilhosa semana para vocês. Para vocês que estão acostumados com o nosso horário do despertar, eu vou deixar a fotinho aqui do devocional. Não vamos ficar sem devocional da semana, tá bom? Beijo no coração, que a paz chegue a vocês com uma maravilhosa semana, elevando a nossa energia, trazendo muita cura e harmonia. Beijo no coração.